Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã de hoje, eu quero deixar uma palavra para a sua meditação que se encontra no livro de Salmos, de número 127, aonde estaremos fazendo menção de 4 versículos para que nós possamos falarmos do que é preciso ser falado nessa manhã e nesse dia de hoje, que é um dia comemorativo, como o Dia dos Pais. Salmos de número 127, versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como a flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bom, interessante que, se nós lermos aqui esse Salmos, ele fala a questão de família, fala a questão do trabalho, a qual o pai deve fazer dentro do seu lar, em busca de edificar a sua família. Se nós edificarmos a nossa casa, nós estaremos fechando as brechas para que o inimigo não venha roubar, para que o inimigo não venha destruir o nosso lar. O interessante disso tudo é que Deus tem um propósito para você, para a sua família, a qual nós devemos entender que esse propósito de Deus é para que nós vivamos bem sobre a face dessa terra, em meio do mundo e de um povo, de uma geração corrompida, uma geração insubordinada, aonde já não obedece e já não tem respeito de um para com o outro. É interessante que o propósito de Deus para a nossa vida, e como ministro eu posso dizer essas palavras, que mediante a grande devastação e a falta de um pai dentro do lar, tem trago uma grande destruição em meio das famílias. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, de uma forma a qual nós devemos analisarmos, aprender e praticá-los, a qual a palavra diz: ensina o teu filho no caminho a qual ele deve andar, e quando ele cresça, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Irmão, mediante a falta de um pai dentro de um lar, a pesquisa a qual foram feitas, há muitos homens e mulheres que estão em prisão, e essas prisões estão cheias por falta verdadeiramente de um pai dentro do lar, para poder ensinar, para poder educar, para poder ajudar que essas crianças cresçam e se tornam homens e mulheres de bens em meio dessa sociedade corrompida. É interessante que as pessoas que levam a sua vida e vão em outra direção são pessoas que não tiveram a presença do Pai em seu lar. Elas foram abandonadas pelos que mais deveriam amá-las. Então nós vimos que, consequentemente, após ter sido abandonada pelos pais, elas têm dentro delas o que? Ferida. E elas foram feridas por quem? Pelo homem a qual mais deveria amá-las. E aí nós vimos uma grande carga, um grande peso que as mães dos dias de hoje carregam, fazendo de tudo para poder ensinar e educar os seus filhos. Mas nunca ninguém consegue fazer nada sozinho. Tudo que formos fazermos, é necessário termos
alguém para nos ajudar, para nos auxiliar. Então nós vimos que essas mães se sacrificam pelos seus filhos, levam essa carga sozinha. Nós devemos agradecer a Deus por essas mulheres que são guerreiras e fazem isso. E interessante que Deus, ele institui a família de uma forma a qual ela deve, crescer, procriar e alcançar os objetivos e o propósito de Deus para a vida delas. Nós temos que estarmos, na direção de Deus, pedindo a orientação de Deus para que nós possamos, ter a sabedoria para educar os nossos filhos. A pesquisa comprova, irmão, que as crianças precisam desesperadamente de pai. Quantos lares que já não têm o pai? E muitos que têm os pais, esses pais se tornam ignorantes, colocando o alimento simplesmente dentro de casa e fala que isso aí é o suficiente. Mas não devemos pensar dessa forma. Não é só o alimento. Devemos que ter carinho, devemos que dar amor, devemos estarmos presentes em toda a fase de vida dos nossos filhos. O interessante é que essas coisas só são valorizadas quando o pai ele perde um filho para as drogas, para a prostituição ou até mesmo é levado pela morte. Aí nós vimos, como nós somos falhos, como nós fizemos falta, da nossa presença na vida dos nossos filhos. É necessário que nós vivamos com eles, crescemos com eles novamente, podemos dizer assim, na criança, na adolescência e na sua juventude. Dessa forma, nós estamos sendo pai, amigo e irmão dos nossos filhos, estamos edificando a nossa casa e fechando as brechas para que o inimigo não venha destruí-la. O interessante de tudo isso é que nós, como pai, devemos estarmos atentos a essas coisas. O interessante também que é necessário que o pai venha pedir a Deus, sabedoria dos altos céus para poder ter um lar saudável, para poder ter um lar de paz, um lar de prosperidade. E tudo isso acontece quando nós vivemos em união e em comunhão de um para com o outro. Irmão, Deus deseja que todos os pais façam parte, façam parte da vida dos vossos filhos. E muito mais ainda do que sustentá-lo. É enfrentar com eles o que? As dificuldades, é estar com eles, em tudo aquilo que for preciso, para que eles possam obter a confiança no seu pai, se sentir acolhido e até mesmo se sentir protegido. Um pai deve amar o seu filho, deve ser presente na vida dele e deve o quê? Se preocupar em ganhar ele para Deus principalmente. Então, devemos proteger, disciplinar e ensinar para que ele possa ser um filho a qual nós possamos falar que verdadeiramente esse filho foi bem ensinado, foi bem educado e bem disciplinado. Nós temos que ser exemplo de integridade e ensiná-lo a tratar os outros também e convocá-lo a ser homens e mulheres respeitosos para viver pelo que é importante na realidade. E a importância de viver não só simplesmente nesse mundo, mas viver eternamente com Cristo. Alguns homens vão ouvir isso e vão até mesmo zombar, ignorar, mas eu digo a vocês, como pai, que são responsáveis perante Deus pela posição de influência que eles veem em você, você não pode dormir no volante, você não pode simplesmente curtir o seu hobby. Muitos pais saem de manhã para o seu trabalho e voltam à noite e não têm muito contato com seus filhos. E quando chegam os finais de semana,
eles nunca estão presentes, sempre saem para os bares, para os seus hobbies, deixando o filho e a filha crescerem de uma forma a qual são acolhidos pelos outros. E isso é um grande perigo. Já vivemos um tempo onde já não há muita afinidade, já não há muito mais amor entre pai e filhos, porque hoje em dia as pessoas casam e têm um filho, com 3 meses já estão, tirando a amamentação do filho, já estão colocando o filho em creches, já estão colocando o filho em cuidado dos outros. Isso faz que a criança cresça e não vem ter aquele amor e ter aquele respeito com o pai e mãe por falta daquela aproximação, por falta aquele algo que atrai aquela afinidade de um para com o outro. Então pense nisso, levanta os olhos para os céus e creia, e acredite que há um Deus que tudo pode, e você tudo pode quando você está também embaixo e na direção desse Deus. Eu deixo essa palavra para você, você como pai, venha refletir nessas palavras, venha avaliar a sua vida de uma forma verdadeira, se você está sendo um verdadeiro pai. Se você não estiver, mude a partir de hoje, faça o seu papel, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o seu filho cresça e venha dizer que eu tive os melhores ensinamentos do meu pai. Então, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar o seu dia. Feliz Dia dos Pais. Eu sou o pastor Kennedy, a qual estou transmitindo esse vídeo para vocês. Que vocês venham refletir nisso, venham ajustar, venham se acertar aonde está tendo falha em sua vida, para que as coisas corram bem e que você também alcance as suas bênçãos e as suas vitórias em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais. Um abraço.